Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9 FM. Nos acompanhe no Instagram, @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, 959-8118-8039. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. TRE de Roraima inicia treinamento de mesárias e mesários para as eleições de 2024. Roraima lidera a taxa de casos de estupro por habitante. Roraima registrou 362 casos de violência no primeiro semestre deste ano. As mulheres são as principais vítimas. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou 362 casos de violência em Roraima no primeiro semestre deste ano. A maioria contra mulheres, crianças, adolescentes e pessoas idosas e com deficiência. Vamos conferir na reportagem. Segundo o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no primeiro semestre deste ano, Roraima registrou 2.311 violações. O total envolve todos os fatos que atende ou viole os direitos humanos de uma vítima. Exemplo, maus tratos, exploração sexual e tráfico de pessoas. Das 2.311 violações, 362 resultaram em denúncias. Em 2022, no mesmo período, foram registradas 1.287 violações e 293 denúncias, um crescimento de quase 80% nos casos de violações e de quase 25% no número de denúncias. Referente aos dados de 2023, em 51% dos casos, o agressor era homem e em 33% deles, mulher. Entre os casos registrados, a maioria foi contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e com deficiência. Segundo o painel, foram 161 casos de violência contra crianças e adolescentes, 95 contra mulheres, 70 contra pessoas idosas e outras 39 contra pessoas com deficiência. Em 75% desses casos, a violência aconteceu na casa do suspeito ou da própria vítima. Na quase totalidade dos dados, cerca de 90%, os casos de agressões foram físicas, psíquica ou patrimonial. E em cerca de 65% das denúncias registradas, as vítimas são do gênero feminino. Em geral, a maioria das vítimas é parda ou preta. Quanto à origem da denúncia, em 273 casos foram feitas por terceiros. Em 88 deles, foi a própria vítima. E em apenas um caso, foi o próprio agressor quem fez a denúncia. De Benison Santana para os 30 Minutos. Roraima lidera a taxa de casos de estupro por habitante, indica Anuário de Segurança Pública. Os dados são referentes ao registro de 2022. Roraima também lidera a taxa de tentativa de estupro e estupro de vulnerável. Confira os detalhes. A taxa de Roraima é a maior que a nacional. No Brasil, essa taxa foi de 36,9% por 100 mil habitantes e em Roraima a taxa é de 114,1% para um grupo de 100 mil habitantes. Com isso, o estado lidera o ranking nacional de casos de estupro e estupro de vulnerável por habitante. O estado também fica à frente nos casos de tentativa de estupro e estupro de vulnerável. Foram 776 casos de tentativa de estupro e estupro de vulneráveis em 2022. E em 2021 foram registrados casos contra 553 vítimas. Os dados são da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira. Em todo o país foram mais de 74 mil vítimas de estupro. A delegada Verlânia Silva de Assis, titular da Delegacia da Mulher,
Mulher, explica que a rede de proteção em Roraima encoraja mulheres a denunciar a violência. Segundo a delegada, Roraima tem uma rede de proteção às mulheres estruturada e integrada. E isso fez Roraima sair da subnotificação. Isso, acrescenta a delegada, provoca um aumento de denúncias de violência doméstica e familiar. Para a delegada Verlânia, as mulheres têm denunciado mais a violência sofrida por se sentirem mais protegidas. Em Roraima, temos percebido que as mulheres têm denunciado mais a violência sofrida, por se sentirem mais protegidas. Essa proteção está afirmada no fato de que o Estado de Roraima dispõe de uma rede de proteção às mulheres estruturada e integrada, o que faz com que reduza a subnotificação, pois as mulheres se sentem mais encorajadas para denunciar a violência sofrida, refletindo assim no aumento de denúncias de violência doméstica e familiar, dentre as quais a psicológica, física, patrimonial e moral, e também a violência sexual. A delegada destaca que o aumento de crimes de violência doméstica pode ser atribuído a 2 fatores em Roraima. O primeiro fator é referente à migração desordenada de mulheres venezuelanas que vivem em extrema vulnerabilidade. São moradoras de rua e sem nenhuma renda. Essa vulnerabilidade com um companheiro que tem toda uma cultura patriarcal muito forte, que é o caso da Venezuela, tem contribuído para o aumento desses números de violência contra a mulher, tanto no âmbito doméstico familiar como no âmbito dos crimes sexuais. O outro ponto é o fato da rede de proteção à mulher no Estado ser muito estruturada e integrada. Todos os órgãos, ressalta ela, trabalham no sentido de conscientizar que essa violência existe e desenvolver ações de prevenção e repressão. Outro fator que se pode atribuir a esse aumento da violência e esses números preocupantes para o Estado de Roraima é o fato da rede de proteção à mulher no Estado ser muito estruturada e integrada. Todos os órgãos trabalham no sentido de conscientizar que essa violência existe e desenvolve ações de prevenção e repressão. Gelane Oliveira para o programa 30 Minutos de Notícias. TRE de Roraima inicia treinamento de mesárias e mesários para as eleições de 2024. Em 2022, mais de 5.000 pessoas foram convocadas para atuar nas eleições municipais nos 15 municípios de Roraima. Vamos conferir os detalhes. Em 2022, o TRE Roraima convocou mais de 5.000 roraimenses para atuarem de forma voluntária nas eleições municipais nos 15 municípios. Cerca de 4.700 compareceram. O atendimento à convocação é obrigatório, porém, a lei não prevê nenhuma penalidade para quem não comparecer. A Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Roraima vai promover este mês 11 cursos para qualificação de mesárias e mesários eleitorais em Roraima. A atividade começa hoje, dia 7, e vai até o dia 11 de agosto em 6 escolas da capital. Cerca de 130 pessoas devem participar dos cursos ministrados por técnicos do TRE Roraima. As atividades vão acontecer nas escolas Wanda Aguiar, Idelbrando Bittencourt, Hitler de Lucena, Camilo Dias, Ana Libória e Major Alcides. No dia 18 de agosto, o TRE Roraima vai realizar mais uma fase do treinamento, com uma eleição parametrizada. Trata-se de uma eleição não oficial utilizando o sistema eletrônico de votação, ou seja, as urnas eletrônicas e os programas, com o objetivo de treinar os participantes do curso. Ana Paula Joaquim, coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE Roraima, comentou a importância do treinamento. O TRE os preparará para atuarem como mesários em uma eleição que realizará no dia 18 de agosto, na qual os alunos escolherão 4 representantes de cada escola para atuarem junto a uma casa legislativa que solicitou a nossa parceria para a execução de um projeto. Jadileus Almeida para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, a participação de Jordales Bravo e as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM.
La deforestación, tema central de la cumbre amazónica y reto para los países de la región. Con la información, Carlos Monsalve. La deforestación de la Amazonía destruyó casi 20.000 kilómetros cuadrados de vegetación en el 2022. Una problemática que sigue en aumento y que quieren frenar los 8 países que comparten el bioma mediante un esfuerzo conjunto que empezará a concretarse en la cumbre de la próxima semana en Brasil. A excepción de Surinam y Ecuador, a la espera de que la mandataria peruana Dina Boluarte le dé permiso al Congreso, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela estarán representados por sus jefes de estados en la cumbre que se celebrará los días 8 y 9 en Belén, según fuentes oficiales brasileñas. Impulsada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, la cumbre busca que los países amazónicos consoliden una posición unificada sobre la preservación del bioma para presentarla en la próxima cumbre mundial del clima COP28 en noviembre. El reto no será fácil teniendo en cuenta las necesidades de cada nación y uno de los asuntos centrales será cómo detener la destrucción de la selva. Con sus 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es el área de mayor biodiversidad del planeta y el principal reserva hídrica del mundo. Allí habitan más de 40 millones de personas y están asentadas más de 400 etnias indígenas. Todo esto está en riesgo. Reportó para 30 minutos de noticia Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. En alianza con Microsoft, migrantes y refugiados reciben cursos de computación. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, a través del programa Integrando Horizontes, en colaboración con el Centro Poeta, Casa 27, La Confianza para las Américas y Microsoft, realizó simultáneamente un curso para habilidades digitales y herramientas informativas para personas migrantes y refugiadas venezolanas. La capacitación tuvo como objetivo ayudar en el desarrollo local de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Brasil. Más de 70 personas en el estado de Roraima se beneficiaron en este curso. En este sentido, el programa Integrando Horizontes crea un hemisferio de oportunidades para todas las personas. En Boavista, Operación Acogida apoya el curso con 2 salas habilitadas en el Centro de Coordinación de Interiorización para realizar el curso de 2 días. Según la Fundación Panamericana para el Desarrollo, esas actividades realizadas mejoran la integración social y fomentan una inclusión digital positiva que posibilita la inclusión socioeconómica de los participantes en el mercado laboral. En este sentido, ayudamos a fortalecer sus habilidades de comunicación y fortalecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas en Brasil. El curso se realizó los días jueves 27 y viernes 28 de julio. Tuvo una duración de 4 horas online y 4 horas de ejercicios prácticos. Más de 200 personas participaron en el curso simultáneamente. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Puede seguirnos en Instagram por @30 minutos de noticias. Junio tuvo reducción del total de venezolanos sin hogar en Boavista y Pacaraima. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dio a conocer los informes mensuales de junio sobre la migración venezolana en Brasil, Boavista y Pacaraima. Principalmente puertos de entrada de extranjeros vecinos al país registraron caídas de 8% y 6% respectivamente en el número de personas fuera de los albergues del operativo Acogida. La encuesta se realizó entre el 26 y 30 de junio. En la capital de Roraima, el mes pasado, habían 2.625 personas sin hogar, de las cuales 1.261 se distribuyeron en las 15 ocupaciones espontáneas de la ciudad, lugares que representaron un aumento del 2% con relación a mayo. 880 venezolanos solicitaron pernoctar en el puesto de acogida y apoyo PRAT, lo que corresponde a una caída del 19%. 484 inmigrantes vivían en la calle, la gran mayoría cerca de la estación de autobuses de Boavista. En las ocupaciones, el 1.5% de las personas no contaban con documentación migratoria y el 11% dijo estar interesado en mudarse a otros estados. En el PRA, el 0.7% estaba sin documentos migratorios y el 80% mostró interés en el trámite. No hay datos sobre personas sin hogar. En los primeros 6 meses de 2023, el país registró 95.189 llegadas de venezolanos frente a 32.198 salidas. Solo en junio hubo 13.251 llegadas a suelo brasileño, una caída del 13% con respecto a mayo,
frente a 4.790 salidas, una reducción del 11%. Esto es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, sou Edileuson Almeida, já estou aqui no Estúdio 2 com o convidado da tarde de hoje, professor Gilson de Souza Costa, pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima. Professor, obrigado pela sua presença, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Eu vejo e entendo que é um momento importante para a gente falar um pouco sobre a assistência estudantil na Universidade Federal, bem como sobre a extensão. Eu é que agradeço o espaço. Porque são duas áreas muito importantes. Como é que funciona, professor, esses dois espaços dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão? Pois é, nesse primeiro momento, até para os alunos que vão ingressar, que vão prestar vestibular, é extremamente importante eles saberem que nós temos um recurso que vem do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Com esse recurso a gente consegue pagar alimentação, moradia, vale transporte, vale refeição. Quando eu falo em vale refeição, e que a gente tem um restaurante onde o aluno pode almoçar e jantar de segunda a sexta, e mesmo assim é possível ele receber um auxílio para os finais de semana, onde ele consegue comprar sua alimentação, garantir aí a sua permanência aqui na universidade. Então esse programa tem como foco principal atender os alunos da rede pública ou que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Porque quando a gente pensa apenas alunos da rede pública, a gente pode excluir algum aluno que ele vem da rede particular, mas ele estudou na escola particular porque alguém deu uma bolsa ou porque ele foi premiado, alguma coisa nesse sentido. Então, dentro da universidade, sem o auxílio, se ele não conseguir se sustentar, aí a universidade tem também como pegar esse aluno e apoiar. Então tem vários programas, inclusive outro aqui dentro da PRAE, que é o Bolsa Permanência, que é um recurso, inclusive a bolsa tem um valor até atrativo, que é de R$ 1.400, agora é voltada para alunos que são indígenas ou quilombolas. E essa bolsa, o aluno começando a receber, ele recebe todo o curso. Se ele não conseguir concluir o curso no período de vigência do curso, a gente pode até pagar por 2 semestres, além do período normal do curso. Então tem esses auxílios que o aluno, sabendo, o aluno que está fora da universidade, ele acaba se sentindo assim mais motivado a estudar e saber que, chegando aqui a Boa Vista, ele vai ter condições de se manter. Basta que ele se inscreva nos editais e também num edital que é o Cadastro Único da Universidade. Porque nós temos o Cadastro Único do governo e temos o Cadastro Único da universidade. O aluno que está no Cadastro Único da universidade, se hoje ele for aprovado no edital qualquer, vamos pensar aqui no moradia, ele recebe também essa bolsa pela vigência do curso dele, na verdade o auxílio, e pode ficar até 2 semestres. Basta que para isso, no semestre que ele estiver matriculado, ele seja aprovado pelo menos em 50% das disciplinas. Se ele estiver aprovado, ele automaticamente continua no auxílio. Se ele tiver uma aprovação a menos de 50%, aí ele é encaminhado para ser ouvido pela assistente social ou até mesmo por um psicólogo, vai depender da avaliação lá que vão fazer na hora. Mas o que a gente quer é saber o porquê que esse aluno teve um baixo rendimento.
E aí, ele tendo um baixo rendimento, a gente tem como continuar assistindo, porque não dá apenas para identificar e excluir, porque a filosofia, no primeiro momento, que é a mais importante, é de inclusão. A gente precisa identificar, precisa saber o que está acontecendo, mas sem perder o foco, que o que a gente precisa é dar condições para que esse aluno saia formado da universidade, e bem formado também. Então, tem todo esse processo que ele é feito nessa pró-reitoria. É lá onde fica as assistentes sociais. Se um aluno tiver algum problema também, alguma questão psicológica, emocional, alguma deficiência, na PRAE também que a gente consegue assistir a esses alunos. Então, em se tratando de assistência estudantil, nós temos esse braço aí da PRAE, e o outro é a questão da extensão. É esse braço da universidade que chega à comunidade, né? Ou seja, a universidade ela vai além dos seus muros no seu processo de formação. Pois é, e aí ela, dentre vários aspectos, tem um extremamente importante, porque muita gente trabalhou a vida toda pagando seus impostos e nunca tiveram assim a oportunidade de chegar à universidade. E aí, quando a gente pensa na pesquisa, por exemplo, para você ser um pesquisador, fazer parte de um grupo de pesquisa na universidade, você tem que ter uma formação. Para você participar do ensino, você tem que ser aluno, senão você não entra. Aluno não importa de graduação ou pós-graduação, mas você tem que ser aluno. Já a extensão não. Qualquer pessoa, independente da sua formação, ele pode participar de um curso de extensão. Então, é um papel assim da universidade extremamente importante, porque ela sai do muro dela ali e vai para a comunidade, e muita gente pensa que a universidade vai para lá levar apenas informações, e isso não é verdade, porque o mundo acontece fora da universidade. Então, é uma oportunidade também muito grande que a gente tem de permitir a vivência aí dos nossos alunos no mundo real. Então, é um ganho para a sociedade, que acaba tendo contato com esses alunos, com os professores, com os pesquisadores que estão atualizados com o que está acontecendo, e para a gente é importante porque a gente acaba na prática tendo informações que talvez um aluno ou até mesmo o pesquisador, o professor, que aquilo não faz parte do dia a dia, que acaba absorvendo, vendo algumas dicas, e no final acaba assim, todos acabam ganhando com esse processo. Bem, na conversa de hoje temos a presença do professor Gilson de Souza Costa, pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão. Professor, hoje é possível estimar do universo de alunos da universidade quantos são assistidos de alguma forma? Sim, nós temos aproximadamente 2.000 alunos assistidos. Aí eu estou falando em alunos, porque um aluno ele pode acumular os auxílios. Então, acaba sendo um número significativo. E além desses alunos que recebem esse auxílio, nós temos também alguns alunos que não são assistidos com esse recurso que vem do programa, mas a universidade acaba atendendo, que é naquela parte ali do subsídio para a refeição, que ele acaba pagando R$7. Então, aí a gente acaba não considerando esses alunos que pagam esse valor. Estou falando apenas daqueles que a gente de fato assiste, que em relação ao restaurante ele não paga absolutamente nada ou participou de alguns auxílios. Então, nesse cenário aí, é aproximadamente 2.000 alunos. Professor, caminhando para o final da nossa entrevista, falando sobre extensão. Hoje, a universidade tem 38 cursos de graduação. Quantos deles estão envolvidos com a atividade de alguma forma com a extensão? Até o ano passado, onde não era obrigatório a extensão na graduação, então nem todos os cursos, porque acaba tendo alguns professores, alguns colegas que eles vão mais para pesquisa, outros acabam focando no ensino e outros na extensão. Mas agora a extensão ela é obrigatória em todos os cursos. Então,
100% dos cursos agora estão trabalhando a extensão, não tem mais para onde correr. Obrigado, agradecendo aqui a presença do professor Gilson de Souza Costa, pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima. Professor, muito obrigado por sua presença. O nosso microfone está à sua disposição para a consideração final e uma boa tarde. Novamente agradeço e faço aqui um pedido a você, principalmente que está nesse momento aí de avaliando se pode ou não fazer o vestibular, se esse é o momento mais adequado. Então, foque faça a inscrição. Acredite que é possível assim, você entrar no seu curso e, chegando à universidade, pode ter certeza que vai ser acolhido. Agora, é necessário apenas que você procure as informações nos lugares corretos, porque eu ouço algumas críticas, mas fica parecendo que a gente está nos 4 cantos da universidade fazendo pesquisa ou um levantamento para saber se aquele aluno precisa ou não. E muitas vezes essa informação chega a gente por meio das redes sociais. Então isso acaba sendo ruim porque a gente acaba perdendo tempo. Então, venha para a Universidade Federal, aqui você vai ser bem assistido, você tem condições de ter uma formação independente do curso, você vai ter uma excelente formação. E o que a gente espera é você aqui em breve. Muito obrigado. Entrevista do dia. E chegamos ao final do programa. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. O programa de hoje está disponível no Spotify e no Instagram em 30. O programa de hoje está disponível no Spotify e no Instagram em @30 Minutos de Notícias. Comenta, compartilha e segue o 30 Minutos. E agora vamos embarcar no voo 959 para curtir melhor seleção musical de Roraima sem intervalo. Até amanhã ao meio-dia aqui na 95,9 FM. Eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.